Eita, mais um podcast aqui. Bom, eu quero dizer para vocês que ontem foi muito bom. Nós estivemos aqui no auditório, né, da subprefeitura. Nós estivemos aí com a participação do pessoal da Secretaria de Cultura, aonde veio aí trazer esse fomento sobre os editais. Quem esteve presente, com certeza, lucrou muito pelas informações que foi nos dada. E a gente espera que possamos ter outras oportunidades como essa e que você que não teve essa oportunidade de estar presente, como a nossa amiga Malu e o Daniel, mas eles se justificaram mediante o compromisso, que você também teve um compromisso e eu sei disso, por isso que você não esteve presente. Mas fica aqui, né, esse chamado aí de tão importante, viu, Malu? Sim. Já vou falando, e você, Malu, Daniel, Malu, né, no podcast aqui conosco nessa tarde. Sim. Muito obrigado. Prazer imenso. Se apresentam, né, um pouquinho. Vamos lá começar com a Malu. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com a Anselmo, com o meu querido amigo, parceiro aqui, Daniel. E eu estou muito feliz porque estamos em São Miguel, no meu bairro. Eita! Onde eu nasci, meu Deus do céu, estou muito alegre. Então, assim, chegou esse momento, né? Eu estou aqui para poder falar um pouquinho de mim, do meu trabalho. E é isso aí. Maravilha. E Daniel? Oi, pessoal. Eu sou o Daniel Leme. Eu não sou de São Miguel, eu sou lá do Tremembé. Mas eu sou parceiro aqui da Malu Brandão, né? Nós estamos aí com muitos projetos, né? Sim. Eu tenho uma longa história, eu tenho meio século ali de teatro e no meio das artes e tudo. Então... Sim. Mas é muita história, né? E história demais, às vezes, enche a paciência, né? Mas eu tô aqui, nós estamos com um projeto novo aí, e a gente vai falando, né? Isso mesmo. E a ideia é isso aí, a gente tá fazendo essa aproximação. A Malu, eu tive a felicidade de conhecer ela pela internet, pela rede social, né? Que a gente vai se comunicando. E hoje, pessoalmente... Não é verdade? Né? A gente se conhece. E isso que é muito importante também, né, Daniel? Porque a internet tem esse lado positivo de aproximação, né? A gente sabe. Mas nós estávamos também falando assim, que tem hora que o celular, né, nos deixa tão assim preso a ele. É viciante. É viciante, com certeza. Né? Que tem hora que você tem que falar, poxa, vou deixar ele descansando aqui. Né? A gente não consegue, ficar caçando. Mas aí tem aquele amigo que fala assim, poxa, eu mandei uma mensagem, você não viu? Não, isso é direto, né? Direto. Né? E a gente sabe que a gente está realmente hoje nesse sistema, né, que vai nos colocando tão assim, sendo dominado de uma certa forma. Nossa, demais. Né, por esse sistema. Mas tem muita coisa boa. Né, diante de tudo isso que a gente também pode falar o bem e pode falar também aquilo que não é bem. Mas a ideia não é essa. A ideia, mais ou menos, sobre isso, dizendo que vocês estão aí também com um canal, né, de divulgação de um projeto de vocês na rede social. E fala um pouquinho desse canal, desse projeto. Sim. Começa eu ou você? Por você. Quer fazer como a gente se apresenta? Vamos lá. Pode ser. D de Daniel Leme. M de Malu Brandão. Nós somos a D e M. Quinta Matéria TV. Eita! E para acessar, como que faz? Para acessar, você consegue lembrar do do canal do YouTube? D e M, é aquele M que parece um S ao contrário. Isso. D maiúsculo, aquele E que parece um S ao contrário, M maiúsculo. Assim, né? Tá. Um 8 meio esquisito. Quinta Matéria TV. É então, fácil, porque fácil. Eu não vi nenhum outro com esse nome. E vocês têm um projeto também artístico, queria que vocês falassem um pouquinho também, né, desses trabalhos de vocês, né? É uma dupla, posso dizer assim, ou tem mais pessoas? Barulho, é uma dupla de dois, viu? Uma dupla de dois, né? E aí vocês... o projeto, né, que vocês trazem artisticamente, fala um pouquinho deles para mim poder captar isso, o pessoal aqui do podcast também entender que as suas apresentações, como elas estão embasadas hoje no personagem que vocês trabalham. Então, você quer que eu comece? Ou você quer... Então, é uma série de personagens, tá? O canal ele veio pela necessidade, primeiro, do Malu Brandão Show, que eu propus ela há um ano atrás já, esse é o projeto que eu já vinha desenvolvendo, para ela ter um programa próprio
né? Só que um programa rico, não apenas de entrevista, mas que tivesse algumas coisas especiais. Certo. O programa da Malu Brandão Show, ele vai contar a partir do próximo, a partir desse programa, ela aparece, tá? Com uma marionete de consulta, que é a Uribô, que é uma marionete que eu manipulo. Certo. Né? Que eu desenvolvi, eu fiz a marionete, Tá. então ela faz parte do programa. Então, pelo que eu sei, o único. Como é que é o Louro José? Então, porque assim, na verdade, Sim. a gente vê os programas por aí. Tem a maravilhosa Ana Maria Braga. Sim, que eu sim. adoro de paixão. Sim. E ela tem quem? O Louro José. Sim. Tínhamos quem? A Palmirinha, saudosa Sim. Palmirinha. Tinha quem? O Guinho. E a Malu Brandão Show vai ter quem? A Uribô. A Uribô. Ela é linda, Ah, você vai Uribô. adorar. Oi, Malu Brandão, tudo bem? Olha, vamos acompanhar isso aí que vai ser muito bom pra Ela é gente. interessante, você vai ver. É. E fala mais um pouquinho, dá mais um spoiler um pouquinho pra gente sobre esse projeto de vocês aí, pra gente poder, antes de acessar, já ver aí o talento de vocês. Mas quem sabe? Você começou a falar um pouquinho. Faz quanto que você já está com o personagem aí? Tu quer me conhecer? Se você quer me conhecer primeiro, é melhor você falar primeiro com Oncina. Essa aqui é a Oncina. Porque se você não fala primeiro com ela, você fala primeiro comigo, ela vai dizer, por que quem falou primeiro com você? Né? Tem que falar comigo, porque ela é a Você tem chefe. que me respeitar. Oxe, Oncina, eu Seu respeito. cabrão, você pensa que eu não tô vendo você olhando pras mulheres lá do lado, não, Mas é? não tem nem mulher ali só tem uns puff ali. Eu acho que eu sou cega. Eu acho que tu tá vendo demais. Pegar minha peixe, você vai ver. Tá bom, Oncina. Deus me Aí. Muito bom, é isso mesmo. Isso é só um trechinho. Um trechinho. E aí vocês se conheceram, como que foi assim? Começou a surgir, né, o encontro dessa dupla de dois. Foi tão diferente, foi tão assim. É meio louco porque estávamos assim, é um casarão, né? É uma produtora ali, né? Ah, tá. E daí tinha eventos nesse mesmo dia, né? Tinha apresentação, teve da família Adams, teve desfile, só que foi mais no final, né? Só que era engraçado que eram muitas pessoas ali no local. Então, assim, eu estava com as minhas amigas, ele estava com os amigos dele, mas assim, andando no mesmo local, mas sem se conhecer. Só se vendo assim. E daí teve a oportunidade, porque a dona de lá da produtora, né? Sim. Tinha chamado ele também, tinha feito o convite também até para ele poder dar aula de teatro e tudo mais. E também teve, nesse mesmo dia também, eu estaria fazendo ensaio também da peça. E eu estava na Assembleia. E de lá da Assembleia, que era uma premiação, só que não recebi esse ano. Né? Esse ano recebi, o ano passado eu fui ver os outros receber. Esse ano fala fui um pouquinho dessa premiação aí. Fui eu, dessa vez. E eu fui ver os amigos, né? Receberem a premiação. E assim que acabou, eu e meu amigo, a gente foi para lá, né? Para poder ver o ensaio, para poder ver a aula. E lá ele já estava dando aula. Só que a gente chegou no finalzinho. A gente demorou muito, porque na Assembleia demorou bastante. Depois a gente saiu para comer um pouquinho. E de lá, quando a gente chegou no final. Sim. E de lá, assisti um pouquinho a aula dele e pronto. Aí surgiu a amizade ali. Mas olha só, quer dizer que nesse meio já artístico, Sim. né, onde você vai ali, e aí você encontra o Daniel. Isso. Né? Agora, só para Malu por enquanto, depois eu chego no Daniel. Uhum. Mas desde quando você atua como artista? Já tem um bom tempo. Já tem um bom tempo. É. Era para ter mais tempo, né? Mas assim, quando eu era pequenininha já tinha aquilo na veia, sabe? Então assim, Sim. eu pegava roupa da minha mãe, sabe? E colocava peruca, colocava as roupas dela, pegava minhas amigas, a gente fazia um teatrinho em casa, porque a casa é grande. Certo. Né? E assim, a gente fazia de tudo ali. Então assim, na escola também me apresentava, era maravilhoso. Mas eu não dei um segmento, né? Assim, às vezes eu tinha aquele medinho, será que é para mim? Será que não é? Mas aí depois foi, não, uma hora vai acontecer. E depois, com o tempo, Mas chegou a fazer assim, estudo, pesquisa, Sim, formações? Sim. Fiz o curso de teatro também há pouco tempo. E foi muito bom, mas eu quero dar segmento, né? Quero continuar, quero aprimorar mais ainda. Sim. Né? E outras coisas eu quero também estar fazendo, e também estou apresentando, desfilando também, mas o teatro é a paixão. Sim. É a paixão Agora você é tão bonita, né? A Malu, linda. né? Linda, né? Ai, e obrigada. agora você falou do desfile, então quer dizer que você Isso. também já fez esse lado. O desfile, eu tinha aquela coisa na cabeça, porque na época era aquele padrão.
né? Certo. Que tinha que ser magra, alta, porque tinha aquela coisa. Certo. Né? E eu também tinha pensado, não tem nada a ver comigo, né? Eu não sou alta, olha o tamanhozinho, viu? Certo. Pequenininha. Certo. Né? E assim, e hoje eu sou modelo 40+. Porque hoje em dia, Anselmo, tem espaço para todo mundo. Você vê, tem plus size, tem senhoras assim. Nossa, você vê cada senhora desfilando, meu Deus do céu. Sim. Eu conheci uma, agora o nome dela agora não vou lembrar, mas tem 94 anos. Quando eu olhei assim para ela, eu fiquei de queixo caído. Que da hora. Eu não acreditava na idade dela. Então, todo mundo hoje em dia tem espaço. Né? Maravilha. E assim, mas antigamente não era tão desse jeito. Hoje tem. Hoje todo mundo pode desfilar, pode fazer acontecer. E quando eu entro na passarela, meu Deus do céu. É mesmo? Olha, depois posta para nós essas passarelas que você tá indo. Eu também desfilar pequenininha também. E o Daniel, legal. Apresentadora também. Apresentadora também. Foi maravilhoso também para mim. Então foi tudo acontecendo assim, né? Legal. Mas a paixão, assim, em primeiro lugar, é o teatro. Teatro. E o Daniel, você, Daniel, quando começa a sua carreira, né? Você descobre como ator. Rapaz, eu me descobri como ator nos anos 70, e lá vai, né? Sim. Patrão, eu tenho atrasou, né? Ô, rapaz, eu sou antigo. Sim. Eu conto há 50 anos certinho que eu comecei, né, com teatro e tudo na época. No tempo de escola, escrevia uma peça, tinha um grupo, gozado, todo mundo era mais velho que eu, uma boa parte delas maior de idade e tudo. Eu acabei escrevendo a peça, eu acabei dirigindo a peça, acabei fazendo... E aquilo foi, rapaz, eu fiquei anos com essa mesma peça, depois... Aí casei, tive os filhos e tal, teve um momento que eu falei, não. Porque a vida é difícil, você tem que dar vazão àquilo que você gosta de fazer. Legal. Aí eu comecei a abrir naquela época o Tech Studio, né? Depois virou o CREAGE, quase 30 anos dando aula de teatro, principalmente com a modalidade extracurricular. Boa parte das escolas de São Paulo tiveram os meus cursos de teatro, né? Tanto particulares quanto algumas públicas também, né? De teatro, de desenho, tinha violão também. O famoso extracurricular, né? Sim. E meu filho seguiu a carreira como designer, né? Também está virando programador, e minha filha já está na terceira profissão, já é pedagogia, é o teatro, mas nunca larga o teatro, e está fazendo TO também agora, né? Terapia ocupacional. Tudo isso parece que se juntou, né? Porque o teatro ele tem uma função terapêutica. Então essa coisa do teatro psicopedagógico, né? Do teatro terapêutico, ele está muito ligado a mim. Eu tenho uma história muito comprida com isso. E de uns 10 anos para cá, eu já vinha de antes, mas que eu comecei realmente a ficar mais voltado ao teatro adulto, ao teatro... Não, eu não digo teatro adulto no sentido assim, mas a um teatro para público aberto, né? Tá. Não tão ligado ao ambiente escolar ou empresarial, porque eu fiz muito teatro para empresa também. Certo. Né? Para a parte de psicopedagogia e tal, essa parte. Perfeito. Né? Mas é uma história muito comprida. E aí o tempo vai passando, né? E as pessoas nós vamos se encontrando. Pois é, né? rapaz. E isso que vale a pena, né? Tipo, tá num espaço onde a gente fala, tô feliz, né? Sim. Tem um preço, sempre temos um preço a pagar nessa vida. Sim. Né? Porque nós sabemos que a vida de ator, de atriz, de artista, no nosso Brasil é um fato, né? Se eu estiver aqui falando erradamente, se vocês me corrigem, mas a gente sabe que é uma luta muito grande. É uma luta enorme. Enorme, né? Constante, né? Sim. Né? Uma A luta gente diária, e né? a gente, mas eu ainda digo assim, faça o que gosta, né? Porque essa vida é uma só, né? Não É tem, verdade. passa muito rápido, né? Com certeza. E eu se falasse para mim, se você tivesse que voltar a fazer, eu voltaria a fazer tudo novamente. Tudo novamente, né? Porque a gente como músico, Com certeza. né? A gente sabe o quanto a gente rala, né, para poder as coisas, e sem contar, como já foi dito por muitos aqui, mas como você faz para sobreviver, né? Como Não, Essa perguntinha, né? a pergunta é sempre assim. Eu sou artista, né? Mas você trabalha exatamente com o quê? Como se fosse um hobby, né? Eu esqueci de dizer que a palavra quinta matéria, ela já tem 10, ela é antiga, né? Ela tá ligada a uma técnica que eu desenvolvi, que me deu um prêmio chamado benchmarking das artes, que essa técnica é a técnica de escultura, uma técnica escultória e tal, porque eu trabalhei também com o escultor Roberto Vivas um tempo, que é o argentino Roberto Vivas. Ele faz tempo que eu não vejo ele. Certo. E então isso acabou dando nome ao espaço. Então quinta matéria, na verdade, é essa área mais voltada a público mesmo.
Seja Certo. teatro infantil, seja teatro, né, adulto, seja cantando, porque eu canto também, eu sou crooner, eu canto, nós fazemos números musicais, esses números aparecem no nosso programa. Sim. E aquele. Se eu estiver falando, o papo da palavra Mambembe, vem da onde esse. Mambembe. O Mambembe, se eu te disser que eu não conheço a origem da palavra, mas o Mambembe é um teatro que monta e desmonta sempre, né? Eu posso dizer que eu fui um mambembeiro boa parte da minha vida, porque eu estava num lugar, montava em 2 horas, montava, apresentava, vestia todo mundo, depois desmontava e levava dentro de uma carreta com uma lona aí em cima. Carreta não é um caminhão não, viu? É uma carretinha que vai atrás de um carro. Uma aventura, Isso, porque né? antes eu tinha um K, que o K ficava com o dobro da altura, com os praticáveis e tudo que tinha que carregar nele. Isso quando eu não fazia 2 viagens, né, muito cansado, né? E um dia apresentação, cada dia num lugar diferente. O Mambembe, ele é um viajante, né? Viajante. Bye, bye, Brasil, é o Mambembe. E aonde a gente é feliz, né, cara? Conhecendo esse Sim, Brasil, né? sim. Essa liberdade, né? O espaço, né? Que a gente conquista, né? O Sim. mundo tem essa riqueza, né? Tipo assim, claro que você não vai ficar rico. Não. Mas Mas que se você... diverte tanto também, né? Que a né? gente acaba sendo muito feliz, né? Porque a liberdade, né? De espaço, né? E as pessoas não entendem isso. Não entendem. Não entendi, porque o sistema diz assim, você tem que entrar às 8 horas, 7 horas, 6 horas da manhã, 5 horas, 4 horas e sair às 17, 18, 19, ou seja, você tem hora certa para almoçar, hora certa para tomar um cafezinho. coisa bem regradinha, absolutamente né? controlado, né? Mas nós não, né? Como artista, a gente conquista, né, essas horas, né, de Sim. vida, né, de espaço, né, que é o mundo que a gente vai abraçando, as Sim. pessoas que vamos conhecendo, né? Então tem uma riqueza dessa liberdade que não tem preço que pague, né? Não tem preço. Não tem preço que pague. O teatro, Anselmo, depois que eu conheci, mudou muito minha vida. Sabe quando você enxerga a vida de uma outra maneira? Então, assim, eu sempre costumo dizer que quem não fez, não conhece o teatro, procura conhecer. Procura conhecer, porque vai gostar. Tem uma experiência. Faz uma aula experimental, só para poder conhecer. É muito Com bom. certeza. Muda Legal. demais. Porque eu não levo só o que está ali dentro na hora da atuação. Eu levo para a vida também. A gente aprende muita coisa ali dentro. Mas assim, agora, o teatro, eu falei da música e tal, né? Mas o teatro é uma questão assim, incorporar um personagem, né? Isso já é uma coisa mais elevada, né? A gente como artista, tem aquela hora tal, que você até faz uma ceninha tal, né? Sim. No palco, mas ainda tá, acho que 90% do cara ali, da vida dele ali em cima do palco. Tem uns 80 talvez, né? Põe aí. Mas vocês não, na hora que vai se apresentar, ali já é uma roupagem que já Sim. de dentro para fora também. Com certeza. Né? Que tem que se... E isso tudo pode causar uma confusão? Essa bem pergunta é para os interessante. dois? Bem Pros interessante dois. essa pergunta. Você quer que eu responda alguma coisa? Pode responder, que eu já tenho uma Você quer dizer uma resposta aqui. confusão mental? Uma confusão emocional, uma confusão, tipo, daqui a pouco você tá num lugar, você tá com um personagem ali, e você, opa, calma aí. E quando Não. você tem que mudar de personagem assim, em minutos? Sair de um para outro, assim, em vários, numa sequência. É uma loucura. É uma loucura. Então, Porque assim, Como é que é? engraçado, porque assim, quando eu era pequenininha, eu sempre fui noveleira, eu e minha mãe. Sim. Minha mãe assistia das 6, das 7, das 8, Sim. Às vezes já da das 10. Manchete, Vale a Pena Ver de Novo, a gente estava lá o tempo todo, olhando. Então, assim, era engraçado que eu cresci com raiva, vai dizer, tá, das vilãs. das vilãs. Porque a gente fica, né? Por que ela tá fazendo isso? É verdade. Da coitadinha da filha e tal. Hoje em dia, eu amo tantas vilãs, meu Deus. Olha, Nazaré, caramba. a Carminha, é uma coisa assim. Porque ali elas trabalham. Não, todos trabalham, todos. O Sim. elenco inteiro. Sim. Mas eu não sei. E as vilãs, o meu público Deus. acaba acreditando, né? Não, tem artista que apanha no Apanha, no né? supermercado. Sim. Tem raiva da Né? cena. Era pior antigamente, o pessoal tá esclarecido hoje em dia, viu? Verdade. Mas Mas antes... Mas né, teve Meu quem Deus do apanhou, céu. né? Teve Sim. quem apanhou, que eu já sei.
mercado, porque assim, trabalha tanto, assim, se dedica tanto, que parece que é a personagem que a gente está vendo ali, ó, na nossa frente, no mercado, Sim. na farmácia. Mas agora tem uma coisa que é outra coisa interessante. Vocês podem ficar à vontade de responder. Tá. Aí, por exemplo, tem um personagem que você identifica muito mais com o trabalho daquele personagem, e você fala, poxa, esse, como você falou, agora a vilã, você já se identifica em fazer. Você se diverte lá, no fundo, você acaba se divertindo com aquela vilã. Sim. Né? Não só se divertindo com a vilã, mas com personagens fortes. Toda vez que, por exemplo, vê uma peça, vê uma mostra cênica, todo mundo fala pra Malu, você vai fazer o papel ruim. Tudo é pra mim, já é a Malu que vai fazer. Sim. Então eu já tô até acostumada. De mocinha ainda não fiz. Sim. Não fiz, mas assim, de mulher brava, de assim, toda doidona, é pra mim. Então as pessoas também têm, o artista também tem então aquele feeling que ele se destaca mais, que ele se identifica mais para poder ir em cena, né? Apesar de que, por exemplo, se eu fizer uma mocinha, uma coisa bem mimosinha, assim, apesar que tem nada a ver, mas é um trabalho. Com vai ser um certeza. desafio, Agora, mas é interessante. Agora, sabe o que me faz lembrar? Que eu nunca vi mais ninguém em cena na TV. Se tem, me ajuda, porque a TV convencional, né, a gente passou agora com a internet, muda um pouquinho, mas como Chico Anísio. Oh, meu Deus, Não tem. adoro ele. Não tem como o Chico Anísio, né? O Jô Soares, o grande... como é que era o nome deles? José Vasconcelos. Ronald Golias, né? Mestres. Eu Mestres. não podia nem ver. Só ele sério, pra mim, já tava bom. Então, e agora? Como que ficou essa parte desses fenômenos, né? Da arte, da parte cênica que tanto nos carece a gente encontrar. Eu não sei se está tendo isso, está havendo isso na TV convencionais. Parece que isso se apagou. Deu uma sumidinha. Tanto eu converso muito com o Daniel, que eu assisto até hoje, Anselmo, eu não canso de assistir no YouTube vídeos antigos, que nem você falou, Chico Anísio. Nossa, cara. Trapalhões. Eu não canso de... Não, Mussum, Zacarias, eu me acabo de ver eles. Porque, nossa senhora, eles arrebentavam. Mas e a juventude hoje, que não tem acesso? Eles não... Como que tá? Você, hoje Daniel? A gente tá vendo mais no stand-up, né? O stand-up. Eu sou viciada também, stand-up. O stand-up é um negócio complexo, né? É uma ideia importada, mas na verdade o grande Chico Anísio já fazia um stand-up de 1h, 1h30 dentro de um teatro. Ele... Quer dizer, grandes mestres, né? Verdade. O stand-up hoje não é tão longo assim. O stand-up, se você passar de 10, 15 minutos, né? Não tem a mesma qualidade. Mas o que importa é o conhecimento. Agora, veja bem, não cortando você, eu estou na linha do Chico Anísio e vendo o artista terminou de forma triste, né? Terminou de forma, eu vendo alguns depoimentos, né? Sim. Com tanto glamour, né? Com tanta arte, tanta felicidade que propagou, né? nas nossas vidas mesmo, né? Quantas vezes, quantas noites nós parávamos, né? Para assistir Chico Anísio, né? Só para ver ele. E depois o tempo foi e no final, não foi um final, viu? Não sei se vocês já chegaram a acompanhar isso, mas não foi um final muito feliz. Muito feliz. Né? É meio triste para a gente entender a grandeza de um ator, de um ser humano que tanto passou tanta felicidade, mas me parece que no meio empresarial ali, nas negociações, né, aquela coisa parece que sobressaiu, né, em relação àquilo tanto que a pessoa ofertou na vida, né, para o ser humano. E isso, de certa forma, nos deixa um pouco preocupado, né, com esse poder, né, que vem acima, os valores estão acima
Sim. daquilo que a gente sabe que é o mais importante, que é estar no nosso âmago, estar no fazer o que a gente faz porque gosta, vive porque gosta, e a gente pede só o quê? O respeito, né? Sim. A consideração, o respeito, né? Esse respaldo, né? Porque queira ou não queira, você, no caso, vamos dizer, aonde ele chegou, né? De uma certa forma, envolve uma estrutura familiar, envolve muitas Sim. coisas que passa a ficar dependente de um sistema que, de certa forma, comprou aquela ideia. Sim. Né? Comprou aquela ideia e levou ele ao sucesso, à fama, e no final parece que não se cumpre aquilo que seria o mínimo, né? De deixar para a pessoa a sua honra, a sua, né, legalidade que foi deixada tanto quanto, né? Porque com certeza tá ali, ó. Os vídeos podem ser postados, pode ser republicado, né? A minha obra continua para quem quiser assistir, porque eu comprei esse direito, né? Tá na mão de alguém. Mas esse alguém, né? Eu acho que no final ficou a desejar para esse que tanto fez, né? E nós artistas, nós temos que estar sempre preparados para isso, porque a fama, como dizemos aqui, tem um preço. Sim. Tem. E nós temos que estar preparado, muito preparado para não, né, não cair nesse engodo Sim, que é um engodo gigantesco, né? gigantesco, porque é um mundo lúdico, Sim. né? Você vende muita ilusão, e aí onde eu estou querendo dizer para você, aquela questão de você internalizar esse personagem, viver ele de uma certa forma, a vida vai te colocando ele dentro da sua vida, aquilo vai te gerando uma atenção ao público, você começa a alimentar isso dentro de você, ao ponto que um dia ele vai morrer. Pode morrer, pode matar esse personagem seu. Já pensou que loucura que eu tô falando aqui? O personagem, eu digo o seguinte, existe uma diferença, né? Ou até esquecerem dele. Isso. Na verdade, existe uma diferença muito grande entre o personagem e a persona, né? Hoje há uma tendência maior à persona. A persona é a própria pessoa fazendo o papel de si mesma ou de algo que ela criou para se apresentar, a sua máscara social, né? O personagem, como você disse, fazer um personagem totalmente o avesso do que é você mesmo, ou aquele que tem uma tendência muito mais para o trágico, para o dramático, ter que fazer um papel cômico, ter que trabalhar com a comédia, que é a parte mais difícil. O humor é a coisa mais difícil que existe de fazer no teatro. No meu curso, Caramba. no meu curso que chama-se Processo Criativo, que ele ainda está em voga, porque no nosso espaço ainda eu disponibilizo os cursos de teatro, né? Eu tenho dois, eu tenho o curso convencional, que é o Processo Criativo, que eu dou esse curso há 40 anos, e tenho o Psychofusion, que ele é um pouco mais amplo, ele pega o performer de modo geral. O importante é o seguinte, o artista que vai para o palco, ele no começo ele começa como uma persona, ele é muito mais ele mesmo, né? E aquilo que ele se identifica melhor. Com o tempo ele tem que ter a flexibilidade, em todo ponto de vista emocional, física e mental, de pegar qualquer tipo de personagem. O mercado vai levá-lo para aquilo que ele parece que é. E aí que está uma parte terrível da coisa, né? Porque quem comanda, no final das contas, é um diretor, um público, né? Eu sei porque eu dirijo também, você procura aquilo que vai se encaixar, mas o ator, ele tem que ter flexibilidade. O ator, ele tem que ser flexível, ele tem que ser capaz de fazer qualquer coisa. Porque tem pessoas que você já olha para ela tem esse lado, você falou que é difícil, mas ela, pela natureza dela, você já tá dando risada. Sim, tem gente que é naturalmente engraçada, né? Existem essas pessoas. Era o Costinha, né? O Costinha é um caso à parte, né? É impossível olhar pro Costinha e não dar risada. Então, e aí já tá de graça o negócio. Entendeu? Não dá pra fazer um outro tipo de personagem, não que nem a Malévola, não dá. Eu costumo dizer, é Mussum, Zacarias e Golias. O Golias, só ele, assim, com a boca fechada, pra mim, eu já morria de rir. É verdade. De rir, eu não aguentava. E você falou do nome que eu gostava demais, era o do Mussu. Nossa, meu Deus. Tanto como artista como pessoa, né? Que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Que lindo. Uma humildade, cara. Uma humildade, uma simplicidade, uma capacidade de passar por cima do preconceito e tudo, porque sofreu, viu? Imagino. Sofreu.
Imagino. E ele era grande, hein? Grande. Mas agora você está falando tudo que eu acredito. A grandeza maior do ser humano está na humildade. Com certeza. A maior grandeza do ser humano está na humildade. Né? Por isso que a gente tem que olhar para isso e potencializar, que é muito gostoso, né? Eu tive conhecimento na minha vida também com pessoas que, de uma certa forma, elas sempre colocaram em primeiro plano sempre a humildade. Sim. Independente da onde elas estavam, de que forma as pessoas olharam para ela, com certeza. de que forma ela estava sendo vista, né? Porque a gente fala, que eu estava dizendo, né? O importante muito é a gente ser visto, Sim. né? Sim. E entender como as pessoas estão vendo você, né? Como elas te olham, né? Porque Sim. muitas das vezes dizer assim, que eu tenho na rede social, eu tenho lá 50 milhões de pessoas de seguidores, né? Isso é o que todo mundo sonha, né? 50 milhões. Mas eu digo para você, como você está sendo visto para 50 milhões de pessoas? Aí que tá. Entendeu? Aí que tá a questão. Então, se você tiver 100 pessoas te vendo, né? E 100 pessoas estiverem te aplaudindo, né? Talvez valha muito mais do que milhões aí que estão dizendo que está contando visibilidade. Já ganha o dia, né? Visibilidade. Então, Com hoje certeza. o mundo hoje tem essa questão que a gente precisa muito pensar, que nós podemos cair nesse engodo, né? Sim. Um engodo tipo, hoje em dia, a pessoa faz um podcast e eu tenho que ter tantas pessoas nos assistindo para o meu podcast ser o podcast. Jamais, gente. Esse podcast, eu falo, primeiro para os nossos amigos. Minha mãe. Oi, mãe. Minha mãe já foi há muito tempo. Mãezinha. Mamãe e papai, meu também. Minha mãe, ela tá sorrindo, ó, tá vendo? Beijinho pra ela, beijinho. Então, gente, não tem coisa melhor do mundo do que Sim. você começar a fazer aquilo que você gosta para as pessoas que Sim. gostam de você. Você faz com mais prazer, alegria. Né? Com certeza. Né? Outra história. Então nós como artista não vamos nos preocupar com a questão de número, né? Mas vamos nos preocupar em fazer o que a gente gosta, Sim. Sim. né? Ser feliz, que o mundo precisa de gente feliz, né? Adorei a sua frase. Adorei porque as pessoas amarram a cara com muita facilidade, né? E é preciso sorrir, sim. Porque é um gesto, existe uma técnica chamada gesto psicológico, né? Que quem idealizou essa ideia foi o Michel Chekhov, que ele foi um discípulo do famoso, o que o pessoal chama de Stanis na faculdade, o famoso Konstantin Stanislavski, que é o criador do teatro realista, né? O gesto psicológico é um gesto que você faz à força consigo mesmo e ele muda o seu interior. O artista que espera sentir para fazer está frito. Você tem que fazer para sentir. Este é o princípio do processo criativo, que é o meu curso. Sem fazer para sentir. Porque o ator, ele é um ator. Vem de actum, aquele que atua. Aquele que entra em ação, vem de ação. A palavra ator e aquele que age é a mesma coisa. É agir. Agir primeiro, que aí você vai sentir. Isso na vida vale muito. Vale muito. Eu tinha uma frase que nós usávamos no nosso... Nós tínhamos uma Kombi, né? Que também, para levar os apetrechos, né? Música, famosa Kombi. E nós colocamos uma frase e foi muito assim, natural. Eu acho legal isso na minha vida de história contar também, porque ninguém disse para mim um dia assim, faz assim, que é assim que tem que fazer. Eu não tive essa oportunidade. Então eu via muita inspiração. E marcou muito isso, né? Então nossa frase era, cante com a gente, sua felicidade é a nossa. Aê! Né? E essa era uma frase, tipo assim, que a gente carregou. E teve pessoas, hoje já são senhores, que talvez estejam vendo esse podcast, né? Pode até afirmar isso. Diz que quando passava nosso carro ali, a nossa Kombi, ela marcou para ela, né? E quem sabe essa frase não faz uma diferença na vida, né? Dela. Demais. Porque, tipo, né? Cante com a gente, sua felicidade é a nossa, né? Então, tipo assim, o artista tem essa necessidade de ver a felicidade, né? De passar a felicidade. A gente só é feliz
vendo o outro feliz. Sim. Então eu acho que nós, de certa forma, me perdoe aqui, eu me colocar nesse patamar junto com essas pessoas maravilhosas. Você é maravilhoso. E eu acho assim que nós somos, de fato, seres privilegiados. Somos, me perdoe a minha falta de modéstia aqui, mas eu tenho que dizer que a minha satisfação hoje está com vocês, de extrema gratidão, né? De tanta, assim, que a gente passaria aqui horas e horas, né, conversando, mas eu acredito que a gente pode marcar um cafezinho aí, né? A gente veio. Né? E a gente tem mais a conversar, mais a falar, porque isso aqui, a ideia foi essa, gente, foi trazer para vocês, né, um bate-papo, né, assim, sem muitas pretensões, como foi dito aqui, né, mas dizer muito obrigado pela amizade, muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Malu, pela consideração que vocês... Posso fazer um adendo também? É claro, antes de fechar isso aqui tudo. Então, o meu espaço e do Anselmo Deboni, que é um grande artista circense, um cara fabuloso, que fica na Rua Pochorel, número 215, entre a Patriarca e Guilherme Esperança, nas estações do metrô, é um espaço com circo, com teatro, com artes de um modo geral, tá? E um espaço equipado com equipamentos de circo, que é importante que vocês saibam. Sim. Tem um teatro dele, nós temos um teatro ali, nós temos boutique para artistas com equipamentos, maquiagem, tudo para artistas. Vamos ter também um bar, vamos ter a parte de alimentação, está em reforma. É lá dentro que é produzido D de Daniel Leme. M de Malu Brandão. Nós somos a DIM, Quinta Matéria TV. É lá que é produzido, lá que nós produzimos. E então, quando ele ficar pronto, qual o endereço mesmo para a gente poder prestigiá-lo? Rua Pochorel, número 215, Patriarca. Mas fica entre a estação Patriarca do metrô e a Guilhermina Esperança. E é muito próximo da Radial Leste. Nossa, que lindo, que lindo. E é uma área boa, uma área grande, que né, lindo. Muito bem equipado ali. Entendeu? E é um lugar que vale a pena vocês conhecerem. Em breve estaremos fazendo a reinauguração. O meu querido amigo, há de muitos anos, eu chamo de meu filho Anselmo Deboni, chamo de Sami Deboni. Meu xará, né? É mais um Anselmo. E o grande Sami Deboni, um beijo para você, meu querido. Ele é fabuloso. Devemos muito a ele, o apoio dele, a força dele. Do nosso canal está andando. E ele me conhece há muitos anos, né? Já e é um menino de ouro. Um dia chame-o para entrevistar. É um grande artista. Nossa, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E eu quero aproveitar já também agora essa adendo, né, que você falou, né? Como que é? Adendo. Foi muito pernóstico? Não, foi maravilhoso. Que eu vou aproveitar esse gancho. Gancho, gostei do gancho. Gancho me lembra só de um churrasquinho. Pegar isso aí, entendeu? E dizer que nós também temos esse podcast, apoiadores, amigos que nos apoiam, né? Não sei se já ouviu falar do Ricardo Teixeira, né, vereador, hoje presidente da Câmara Municipal de São Paulo, né? E que nos tem dado a oportunidade de estarmos aqui, né? Beleza. Trabalhando, né? Fazendo esse podcast com muito carinho, né? Temos também aí a nossa amiga Aline Teixeira e Catarina Teixeira, né? Que são o legado, né? Que, né? O Ricardo Teixeira passa para elas, né? Essa confiança, essa amizade, essa consideração que é recíproca, né? Então, minha gratidão por esse podcast ao vereador Ricardo Teixeira. Conhece, Malu? Conheço, nossa. Conheço. Já ouviu falar? Muito. Então, e você, Daniel? É um nome bastante conhecido. É? Sim, com certeza. E a gente fica muito feliz, tá? Vocês estarem aqui. E queria que vocês agora falassem um pouquinho para nós antes de encerrar, né? Já fez aquela adendo, você falou, certo? Adendo. O gancho. O gancho, né? Que a Malu também se colocasse naquela palavra que se gostaria de deixar aqui para os ouvintes, que estão assistindo o podcast. Deixa uma palavra aí, uma fala sua. Uma palavra que eu gosto muito e está muito presente para mim agora é desafio. Desafio. Nossa, eu sou uma pessoa assim que eu gosto de encarar e jamais desistir. É essa palavra que eu falo para todo mundo. Não desista, por mais que você tenha obstáculos, por mais que você passe por dificuldades, talvez essas dificuldades que faz com que você fique mais forte. Mais uma música. Música? Que você fala, poxa, essa aí
Ai, Anselmo, você acaba comigo que eu gosto de tudo um pouquinho, assim, eu gosto de todos os ritmos. Aquela que vem, música. uma que tá hoje, você fala, poxa, essa aqui tá no meu trabalho, tá no meu dia a dia. Ai, Anselmo. Né? Vamos lá, o Luiz Gonzaga. Só faz essa pergunta pra mim também? Vai lá, Daniel, vai lá. Luiz Gonzaga, o nome do meu pai. Nome do seu pai? O nome do meu pai. Olha aí, ó, tá vendo? Então a música, saudade. Luiz Gonzaga, né? Então vamos de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Papai. É isso aí, olha, não sabia. E Daniel? Eu? Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hands. In other words, oh darling, kiss me. Frank Sinatra Tá eternamente. vendo? Olha, Frank E Sinatra. Nat King Cole. Olha, tá vendo? Unforgettable, that's what you are. Eita! Quem sabe, faz ao vivo. Tá vendo? Precisamos dessa canja aqui. E manda um violão também, vai um violão. Não mando violão. Eu sou flautista e Flautista. qualquer instrumento de percussão eu toco. Fui derbaquista há muito tempo por causa de dança do ventre também. Toquei muito Certo. tempo Pô, que darbuca, legal. derbaque. Caramba. Né? Bongô, essas coisas. Mas o meu forte, eu toquei flauta há 30 anos em igreja, rapaz. Flauta Caramba. transversal e dei aula um tempo também. Eu nunca Legal. me entendi com as cordas, o que eu me arrependo amargamente, porque um teclado e um violão fazem qualquer coisa. Acabei cantando depois de velho, né? Faz uns 10 anos que eu tô cantando. Ah, que legal. Mas Canta parabéns, bem, canta muito. Meus amigos, então a gente, quando termina aqui o podcast, a gente faz sempre assim, homenagem ao povo nordestino, que vocês também representam muito bem. Nossa, né? tem um sangue aqui. Né? Mamãe é baiana e papai é mineiro. Eita! Aí deu Mesma quem? coisa. Malu Brandão. Eu sou. Meu pai, ele é do interior. Meu pai não era caipira. Meu pai é caipira mesmo. Daqueles assim, meu pai é descendente dos Leme lá, né? Daqueles Leme, do Bartolomeu Leme lá e tudo. Sim. Eu falo assim, meu pai não era pobre. Meu pai era miserável. Tem uma diferença, né? Meu pai, aquela fama. Esse que estou Somós, morreu com mal de Chagas, coitado. Uma pessoa maravilhosa, um cara simples. sim. E minha mãe, ela falava que era mineira, mas era baiana, porque ela nasceu em Salto da Divisa, mas ela foi registrada em Almenara. Então a Certo. mineirice, a baianice. A baianice mineira, a mineirice baiana Sim. é característica do meu sangue. E o cordel, eu sou cordelista. Nossa, que lindo. Eu tenho vários cordéis, né? Cara, E a Uriboa, ela assume o nome de Diraboa. Diraboa nos cordéis que eu escrevo, e eu tenho já uma série Caramba, já que de maravilha. cordéis, né? O cordel, o mundo nordestino tá na alma, né? Oxe, Marilda. Não, como é que é? Olha, Eu tô esquecendo o ele nome. tá trocando meu nome, Véi doido e malupira. Pirinha, por que que eu não tô vendo nada, Pirinha? Que é dos meus óculos. Você, por favor, faz favor de achar os meus óculos. Você achou, Pirinha? Lá fora a gente conversa. Nossa, Pirinha, você tá brava. Você Tô tá mesmo. parecendo Alcina. Tô mesmo, você fica me cutucando. Não fala assim que eu sou velho doido. Você tá pensando que eu sou. Oxe, Alcina, não fala assim comigo, não. Sabe que eu fico apertadinho. Mentira, você tá tocando meu nome, seu desgraçado. Eixe, você viu que confusão que é das coisas? Tocando o nome? Mas Não é pode. muito lindo, né? Nosso povo nordestino. E a gente sempre termina de uma homenagem que eu fiz um segundo tributo ao Nordeste, né? Que coisa linda. E a gente, no primeiro, a gente pegou um cacuete, que se fala isso, né? A palavra certa? E eu comecei, eita, tal, eu não sei, coloquei esse eita que veio, mas assim foi numa brincadeira aquela, né, do eita, né, da linguinha que prende, né, um pouquinho, né, e falar eita, né, e veio o eita, né, e brincando, né, a gente também se caracterizou e tal, e isso ficou. E aí o pessoal falou, Anselmo do eita. Falei, caramba, eu acho que eu vou colocar então lá no YouTube Anselmo Eita. E eu coloquei. Cara, isso é legal. E pega mesmo, você vê uma E aí, palavrinha. a gente termina o podcast como? Sempre chamando o pessoal pra olhar pra aquela câmera lá, ó. Opa! E dizer assim, ó, um Eita, tá bom? 1, 2, 3, vamos lá. Eita!